graça que mais uma vez, Pai, está conosco para nos orientar, nos preparar nesta noite, Pai, nesse ensinamento, Pai. Nosso céu já está aí, Pai, no direcionamento da tua parte, meu Deus. Que cada um possa te receber, Pai, o melhor e a ser de edificação para nossas vidas espirituais, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos dando continuidade. Eu vou dar. Alguns irmãos não estavam na semana passada, porque é essencial eu falar sobre isso. A pregação nível 3, indo para nível 4, com desdobramento. Entendeu? Aí depois nós vamos voltar na matéria que é a matéria do Pentateuco. Falei para os irmãos semana passada, isso aqui é o livro que eu escrevi, tá, irmão? As marcas invisíveis do Calvário. Aqui também, ó. Isso aqui eu fiz em formato de apostila, é um livro de Neemias. É segredo, tá? Neemias 2:20. É um esboço de pregação com 40 páginas. Na verdade, é um esboço só. É um esboço de pregação. E tem coisa que eu não coloquei aqui não. Neemias, quando eu cheguei em Neemias 2:20. O Deus do céu nos fará. O hebraico é isso aqui, ó, avançar. No nosso português é ter êxito ou prosperar. Tá? Vai estar ligado a essa palavra aqui. Tá, inclusive está aí a apostila. Esse aqui é novo. Isso aqui, para quem gosta de Jesus, é bom, né? Eu vou falar sobre as marcas que a cruz revelou que os olhos não viram. As marcas aqui. Tem outra apostila que eu fiz também, que é o segredo de Ziclag, que é o lugar onde Davi, fugindo de Saul, ele vai, terra dos filisteus, mas é um lugar de preparo para ele reinar. Então, semana passada, eu lembro que eu comecei a falar com os irmãos da pregação nível 3 com desdobramento para nível 4. Quando eu falo da pregação nível 3, a proposta sempre é fugir do óbvio. Não é falar o que todo mundo fala, é procurar novidades. Por mais que o texto seja um texto batido, onde todo mundo prega, o pregador ele tem que descobrir segredos da investigação da sua pesquisa. Tem que garimpar, né? Ele investiga garimpando e orando também. Aí eu disse para os irmãos que é a pregação, essa pregação nível 3 para nível 4, é a pregação de tratamento, de libertação dos ouvintes. Tem coisas que acontecem na vida da pessoa que é origem de matriz. O que é isso? É uma matriz por trás daquilo. Então, na pregação nível 3, nível 4, você vai tratar. É uma pregação que vai tratar a pessoa. Diz para os irmãos que, para nós entendermos, pregarmos a mensagem nível 3, nível 4 e nível 5, precisa de uma exaustiva. Exaustiva, aí você vai pegar exaustiva com relevância. Isso fala de fonte de pesquisa, que é concordância, né, ligada ao tema que você vai trazer, a mensagem temática. Por mais que a mensagem seja textual, você vai pregar uma mensagem textual, mas você vai pregar uma mensagem em outra linguagem, é bom sempre, mesmo que você não dê o tema, no seu esboço você colocar tema. Mapeamento de livros. Por exemplo, onde eu preguei sobre o livro de Neemias. Só que o livro de Neemias não está limitado aos fatos apenas do livro de Neemias. Então, para mim entender o contexto do livro de Neemias, eu tenho que ler o livro de Esdras, tenho que ler o livro de Jeremias, tenho que ler o livro de Abacuque, tenho que ler o livro de Ageu, tenho que ler o livro de Zacarias, tenho que ler o livro de Ezequiel, tenho que ler o livro de Daniel, para mim pregar uma mensagem exaustiva. É lógico que os pregadores de hoje, do século XXI, eles fogem disso. Eles já querem a mensagem mastigada, tudo bom. Mas quando você investiga, você é um apologeta. Você sabe o que você está falando.
que se levantar alguém, você vai se defender. Por exemplo, eu escrevi um livro, a irmã comprou, leu e me questionou alguma coisa. Eu expliquei, eu não pensei por esse lado. Falei, a senhora está interpretando de acordo com aquilo que a senhora acha. Mas aí eu estou pegando a exegese original. Até mandei para ela, original. Eu coloquei aqui para os irmãos, nessa matéria que nós estamos estudando, as duas sarças, vocês lembram? Sim. Êxodo capítulo, o pessoal só prega isso. Êxodo capítulo 3, a sarça ardente. Né? Só que em Juízes também aparece uma sarça. No capítulo 9. Só que o texto lá, no português, é espinheiro. Então, quando eu coloco sarça, porque eu já fiz a pesquisa no original, é sarça. Entendeu? Porque o original é o que sobressai. Então, aqui é mapeamento de livro. Vai pregar uma mensagem, mapeia livros. Por exemplo, onde eu comecei pregando Neemias, só que a Bíblia diz que Neemias, ele está em Suzano, né? O lugar que é Fortaleza. Chega um dos irmãos dele, o nome de Anani, e ele pergunta, como está a situação lá em Jerusalém? Aí ele fala, ó, os que restaram do cativeiro, né, estão ruindo. Só que cativeiro é esse? A terceira etapa. Ou seja, tem uma, tem duas, tem três etapas que o povo foi levado para o cativeiro. A primeira etapa, quem vai é Daniel. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Quando esses jovens, que é a nobreza, quando eles vão para a Babilônia, é Deus dizendo para nós que a Babilônia está tomando a força. Ou seja, quando não tem jovem, simultaneamente perdeu a força. Aí vem a aplicação, tem muita gente perdendo a força, porque a Babilônia entrou. Mas como a Babilônia vem, aí vem Abacuque, capítulo 2. Abacuque viu a Babilônia vindo na estrutura de 3 animais: leopardo, lobo e águia. Não, mas tá bom, Marcos, você não, hoje você não. É bom que eu vou exercitando por mão. Aí eu estou dando exemplo. Neemias, vou pregar Neemias 2, versículo 20. Aí o contexto. Olha onde que eu já fui. Daniel. Por isso que tem que ler. Abacuque. Abacuque, ele viu então, vindo em 3 estruturas. Aí é sério. Por quê? Israel, na linguagem do salmista, é uma coça. Ou seja, quando Babilônia vem na estrutura de leopardo, o leopardo tem velocidade. Ele vai alcançar a coça. Só que a coça, ela tem 2 segredos para escapar do leopardo. Primeiro, ela vai nas águas. Por que ela vai nas águas? Porque as águas limpam ela do cheiro dela. Porque na medida que ela está correndo, ela vai suando. E o suor dela exala o cheiro dela. Então ela já sabe o segredo. Se eu ir para as águas, eu causo uma ilusão de ótica no leopardo. Ele não vai me achar. É por isso que o salmista diz, assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Não é só beber água. Ou seja, é eu me limpar da minha natureza. É eu me limpar do meu cheiro. Porque a estrutura de Babilônia é leopardo. Satanás também trabalha assim. Satanás tem velocidade. Se você for na sua força, você não vence. Mas quando você vai no rio do Espírito, meu Deus, na palavra de Deus também, Deus te lava, te limpa. Quero ver o inimigo te achar. Você está mergulhado no oceano do Espírito e está mergulhado na palavra. O inimigo não te acha, porque não tem cheiro seu mais, porque as águas te limpam. Outra coisa, para fugir do leopardo, a coça, ela procurava rocha. Leopardo, ele tem facilidade para subir em árvore, agora em pedra não. Porque a garra dele, ele gruda e vai subindo em árvore. Agora em rocha, ele escorrega. Só que a coça, ela, nas patinhas dela, ela bate e ela fica firme na rocha e consegue subir. Então quando o Abacuque ele fala que Babilônia está vindo como na estrutura de leopardo, para escapar do inimigo nessa estrutura, eu tenho que ir para as águas e tenho que ir para a rocha. Meu Deus. A mensagem é essa, eu tenho que estar na rocha.
Só para você ter um exemplo. E a rocha é quem? Jesus. Aí tem gente que quer vencer o inimigo na areia. Tem gente que quer vencer o inimigo no mesmo nível. Tem que sair do nível, irmão. Falei para os irmãos. Teus irmãos, irmão, não, estou procurando uma igreja boa para me reunir. Quase que falou, uma igreja de santos. Olha, você vai encontrar santificado na igreja. Olha que tem uns aí que é meia boca, tá, irmão? Uma hora é, outra hora não é. Aí quem falou para mim, rapaz, estou procurando uma igreja perfeita. Falei, irmão, se você achar uma igreja aí, você me chama que eu vou reunir também com vocês. Eu não tenho não, tá? É você sair do nível dos fofoqueiros. Tem fofoqueiro? Sai fora deles. Sobe de nível. Tem murmurador? Não. Fica perto do murmurador não, tá, irmão? E o que tem no meio pentecostal é murmurador. É porque a gente não vê, mas lá na casa deles, quando acaba o culto, se o culto não foi bom, porque a linguagem hoje é essa, nossa, o culto foi ruim, que culto ruim. Só que quem faz o culto é nós, irmão. Deus é adorado, Deus que é cultuado. Quem presta o culto para Deus é nós. Se o culto for ruim é porque nós não valemos nada. Nós não estamos prestando. E quem está falando que o culto for ruim, ele está pior que todo mundo. Porque ele não ofereceu o melhor para Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém. Aí vem o inimigo também na estrutura, está falando de mapeamento. Aí vem o inimigo na estrutura de quê? De lobo. O lobo, ele não tem medo de homem grande, de barba, de bigode. O lobo não tem medo de nada. O homem de cavalo, não. Ele tem medo do fogo. O lobo tem medo de fogo. Se ele chegar aquela, né, matilha de lobo, chegar, e se não tiver fogo, ele não respeita ninguém, ele ataca. Agora, se ele vê fogo, ele recua. Então, como eu faço para vencer o inimigo, que era a Babilônia, na estrutura lobo, manter o fogo aceso? Aqui que pega. Porque tem gente que gosta de fogo. Só que só tem o fogo uma vez ao ano. E eu glorifico a Deus que hoje as igrejas têm umas 10 festas no ano, né? Então, tem 10 dias que ele tem 10 dias no ano que ele vai ter fogo aceso. Porque acabou a festa, meu Deus, vira fogo de cabelo. Esse aqui eu falo isso, né? Fogo de cabelo. Fogo de cabelo é... Você já viu que você, sem querer, está assando uma carne ali? Nossa, que fedor. Aí alguém grita lá, tá queimando o cabelo aí, hein? O cabelo ele queima rápido e um cheiro terrível, um mau cheiro, né? É o pessoal, fogo de cabelo. Ele pega fogo rápido, quando sai da porta já começa a exalar o mau cheiro de volta. Começa a falar mal dos outros. Que fogo é esse? Fogo de cabelo. Não é fogo estranho, não é fogo de cabelo. Nem fogo de palha, fogo de cabelo. Pega fogo rápido e exala um cheiro horroroso. Então, para vencer o lobo, tem que ter estrutura, tem que ter fogo. Aí tem a águia, aí que pega. Porque a gente acha que a águia é só o crente, é só Deus, né? Jesus também apresenta. A águia representa a estrutura do inimigo em Abacuque 2. Agora, para vencer a águia, Jó ele dá um conselho. Ele fala assim, cavar aonde estão as veias, ou seja, aonde está as pedras preciosas. Ou seja, para achar a pedra preciosa tem que cavar no profundo. Quem é garimpeiro aí que vai procurar sabe que é profundo. Aí Jó diz assim, aonde a águia não vê. Ou seja, para vencer o inimigo na estrutura da águia tem que estar no profundo, irmão. Tem gente que insiste em ficar no raso. É um crente, irmão, você vem para a igreja, o cara vem para a igreja para ficar boiando. Vai ficar reparando que ele vai cantar bonito, fica em casa, vai perder a bênção. Vem para a igreja para ficar abrindo a boca e ainda vai para o lado do pregador. Não, tem que ter profundidade. Tem que ter profundidade. E profundidade requer um preço, tá? Isso aqui, vou falar para os irmãos que é o mapeamento. Então, Abacuque, já falei de Neemias, agora Daniel. Daniel, aí vem Ezequiel, porque a primeira leva foi
os 9. Ou seja, quando a força vai. Aí depois vai Ezequiel, que ele é chamado de sacerdote. Ou seja, na segunda leva vai o exemplo. Vai a espiritualidade. Porque o sacerdote, eles são responsáveis pelo altar. É Deus falando com eles, né? Eles levam a causa do povo para Deus. Então, onde tinha sacerdote, tinha altar. E onde tinha altar, tinha espiritualidade, porque tem sacrifício. Então, quando a Babilônia invade e leva o sacerdote, o exemplo foi embora. A espiritualidade também foi. E hoje, quanta gente que vem cultuar, mas está na carne, né? Aí é problema. Então isso aí o pregador, aí eu falei, isso aqui, aí entra Neemias. Neemias diz que quando o Anani chegou, ele pergunta, e o restante? Estão em grande miséria. Por quê? Os portões foram queimados, os muros foram derrubados. Então o que é? A porta está queimada. O que é porta queimada? Já viu quando a casa pega fogo e a porta queima esse negócio de madeira? Só fica a marca onde tinha porta. Só fica a marca, não tem mais porta. Tem gente que só está vivendo uma marca do passado que já teve alguma coisa de Deus ali. Tem gente que está vivendo uma marca que já foi porta estreita. Tem gente que está vivendo uma marca que já foi de oração. Tem gente que está vivendo uma marca, né? E virou cinza, não é mais nada. Então a mensagem é, tá vendo? A mensagem de Neemias é, a Neemias se preocupa em restaurar. A Neemias ele vai se preocupar em restaurar. Só que para ele vai orar. Mas ele não ora só 10 dias, ele ora 4 meses. Meu irmão, 4 meses de oração. E ele ora com quebrantamento, com súplica, que oramos certinho, tá? Na oração, eu chorei lendo a oração de Neemias, porque ele se iguala ao erro do povo do passado. Nós, ele podia falar, nós, meus pais pecaram, nós pecamos, mas ele nem estava lá. Ele nasceu depois do cativeiro, mas nós pecamos. E tem gente que fala assim, o culpado é fulano. Nós vamos estudar o erro lá de Adão e Eva, né? Um joga a culpa pro outro. O problema é ela. Quem foi o problema? É a serpente. A serpente entrou um troço em mim aqui. Aí Deus, então vamos pegar todo mundo. Pega Adão, pega Eva, pega a serpente, pega o diabo. Já que você não quer assumir a culpa, eu vou pegar todo mundo. Aí vem as variantes de busca. Isso aqui é sério, né, irmão? Pregador, eu demorei para aprender. Ó. Pregador sério. Não é pregador meia boca, não. Não é pregador de uma mensagem só também, não. Você quer conhecer o pregador? Anda com ele. 10 agendas, anda com ele para você ver. Você vai ver se ele é pregador de verdade. Desdobramentos diretos, que é ligado ao texto. Fundo histórico textual, é equivalente ao texto. Aplicatividade, aplicação. Seja essa aplicação histórica, revelada, profética, tem que ter uma aplicação. Tem gente que prega bem, mas não aplica nada. Texto forte ou texto fraco? Texto forte é sempre no Novo Testamento. Se você estiver pregando com base no Velho Testamento, é válido. Mas você tem que ter o Novo Testamento para provar. Vamos supor que você está pregando. Hoje eu vim pregar sobre santidade ao Senhor. Aí você lê em Levítico, sede santo como eu sou santo. Alguém pode querer derrubar a sua mensagem. Mas Pedro repetiu a mesma fala. Aí quando você pega sede santo, porque eu sou santo com base em Pedro, ninguém te derruba, porque é doutrina dos apóstolos. Acabou. Aí tem relevância, né? Que é tudo que você pesquisa tem que ter relevância, tem que valer, e descritiva textual. Ou seja, tudo que você falar aqui tem que ter referência textual. Aí tem as regras, né? O endereço, que é o tema, a exúzia. O tema tem que sair da Bíblia, não pode ser óbvio. Tem a introdução, tem o corpo da mensagem e tem o fator surpresa. E tem a conclusão. Essa conclusão aqui, você pode concluir trabalhando com o corpo do sermão no fator surpresa.
Porque a conclusão ela pode ser seguida de apelo. E apelo não é só quem quer aceitar Jesus, não. Eu estou pregando Neemias, talvez alguém entrou aqui hoje, né? O fogo apagou da sua vida e o lobo está se aproximando. Quero convidar você que quer manter o fogo aceso, vem cá na frente. Talvez eu estou pregando para alguém que só tem marca que já foi porta estreita, já foi de oração. Hoje o Espírito de Deus quer te restaurar, quer edificar os muros, reedificar os muros e colocar a porta no lugar. Você já vai falar, isso é o apelo da mensagem. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que perdeu a força. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que perdeu a espiritualidade. Vem aqui que eu quero orar por você. Isso é apelo, né? Junto com a mensagem. Tem vários tipos de apelo. Não só não. Isso aqui é um endereço. Ó. Isso aqui eu mostrei semana passada. Isso aqui é um texto muito conhecido, mas poucas pessoas observam os detalhes. Aqui já tem fator surpresa. Então a mensagem, quando ela tem fator surpresa no início, eu nem preciso trabalhar o exúzia direto. Porque exúzia, dependendo do clima da igreja, você pode usar. Sua pregação nível 3 e 4 tem que ter exúzia, fator surpresa. Mas não significa que você pode começar direto, dependendo da igreja. Você pode usar no meio, né? Tem igreja que ela é mais ouvinte. Então você tem que ir aplicando. Então quando te dá uma brecha, você entra na exúzia. Né? E aqui, essa mensagem aqui está toda exúzia. O que me interessa é isso aqui, ó. Essa parte que eu destaquei aqui, ó. Isso aqui eu falei com a semana passada, mas vou explicar os negócios aqui, ó. E removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Isso aqui foi quando Jesus ressuscitou. O que acontece? Eis que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, isso é, ele não está sozinho, porque Deus que remove isso. Removendo a pedra. Então a mensagem aqui tem a ver com isso. Aí eu vou trabalhar, tem que ter inteligência, pregador. Eu vou trabalhar com a exúzia. A exúzia eu posso começar com a indagação com isso aqui, ó. A pedra removida do sepulcro revela a ressurreição. E a ressurreição, né, é Jesus vencendo a morte. Então Jesus venceu a morte. Só a morte? Não. Jesus venceu o pecado, porque nunca pecou. Jesus ele veio na terra como homem. Todas as vontades que os homens têm, Jesus tinha. Mas a inclinação dele era espiritual, não era carnal. Porque quando você fala assim, Jesus veio como homem, que é carnal, pensa. Jesus ficava desejando a mulher dos outros, porque os carnal desejam. Jesus ficava com vontade de tomar um goró, porque os carnal desejam. Não, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo não é para ser batizado não, tá, irmão? Ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O que significa? Ele andava guiado pelo Espírito. E quem anda guiado pelo Espírito anda na carne? Não anda. Por que eu estou falando isso? Fui dar uma aula aí, o irmão perguntou. Falei, Jesus era homem, mas era espiritual. Pronto. Tem gente que é homem e é carnal. Jesus ele sentia vontade de comer, beber, isso tudo. Mas o sentimento dele era santificado. Porque ele vivia em oração e não orava pouco. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Jesus orava 3 vezes ao dia, algumas vezes de madrugada, tinha vezes que ele amanhecia o dia e virava em oração. Os discípulos ficaram tão doidos com Jesus orando, porque a cultura judaica já é de oração. Quem nascia judeu já aprendia a orar. Tinha um templo, orava 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, e algumas vezes 6 horas eles oravam. Só que quando eles viram Jesus orar, os discípulos, um cutucou o outro, falou, esse camarada ora diferente. Lucas 11, nos ensina a orar, mestre. Mas vocês já vivem orando? Não queremos orar igual o Senhor ora. O que Jesus tinha que chamou a atenção dos discípulos da oração? Irmão, já pensou você vir para orar na igreja? Todo mundo pede. Não, tem que aprender a orar que nem o irmão ora. É influenciar, é exemplo. A oração de Jesus não era oração, ele pedia.
Mas pode olhar na oração de Jesus, era mais agradecimento e intercessão do que pedindo para ele mesmo. E Jesus, a oração dele era, por isso que João disse que ele ficava inclinado, né? O filho unigênito estava inclinado no seio do Pai, porque intimidade. Todo mundo orou. Os grandes do Velho Testamento que oraram, o mais que chamava Deus era de amigo, de servo. Senhor, nós somos servos. Soberano. Deus dos céus, Emias. Agora, Pai, é só Jesus que trouxe essa regra. Pai nosso que estás no céu. Meu irmão, você chamar de Deus de amigo é uma coisa. Você chamar Deus de Senhor é outra coisa. Você chamar Deus de soberano, ele é isso tudo. Agora você chamar Deus de Pai é relacionamento. Você chamar Deus de Pai é você dizendo, Pai, é você tendo intimidade com Ele, meu irmão. É isso. Aí vem a regra, ó. Exúzia. Suponhamos que eu vou pregar, vou começar a falar. Ó, Jesus venceu a carne, Jesus venceu o sistema romano, Jesus venceu, né, o deserto, Jesus venceu na cruz, inclusive Jesus vai vencer a morte. E ao dizer popular, todo mundo diz, aí você começa, diz que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Diz que, né, você vai falando isso aqui, ó. Diz que o ferro é forte, mas a água apaga o fogo. Diz que a água é forte, mas vem, né? Aí você fala, vem o sol e evapora a água. Diz que o sol é forte, mas vem a nuvem e cobre o sol. Você vai falando isso na dinâmica. Tem que, é eloquência, não vai falar morrendo, não. Né, pregador nível 1. Né. O irmão está pregando tudo é né. Já vi. Ô, 20 mil aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que acha que é murmuração isso aí, não, irmão. Estou ensinando, isso aqui é para a gente aprender, não é debochando. Aleluia, glória a Deus. Né? Não pode falar. Né, irmão? Para de falar, né? Aqui, ó, não é morrendo, não. É você falar com graça, com eloquência. Ao dizer popular, isso aqui é fácil memorizar. Aí você, dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Diz que o ferro é forte. Aí você vai, diz que o ferro é forte, aí vem o fogo e derrete o ferro. Diz que o fogo é forte, vem a água e apaga o fogo. Diz que você vai falando. Diz que a água é forte, vem o sol e evapora a água. Isso aqui é rápido, você falando. Diz que o sol é forte, vem a nuvem e cobre o sol. Diz que a nuvem é forte, vem o vento e espalha a nuvem. Diz que o vento é forte, ó. Mas vem as montanhas e divide o vento. Diz que as montanhas são fortes, mas vem os homens e derruba as montanhas. Diz que os homens são fortes, mas vem a morte e vence os homens. Diz que a morte é forte, mas vem Jesus e venceu a morte. A morte levou muita gente, mas Jesus venceu e está vivo para todos sempre. Aqui você coloca a palavra perfeita. Mas se você quiser falar direto, aí você fala. Então Jesus é mais forte do que o ferro. Jesus é mais forte do que o fogo. Jesus é mais forte do que a água. Jesus é mais forte do que o sol. Jesus é mais forte do que a nuvem. Jesus é mais forte do que o vento. Jesus é mais forte do que as montanhas. Mais forte do que os homens. Mais forte do que a morte. Aí a palavra perfeita é essa, a Bíblia. Jesus é mais forte. Jesus é mais forte do que o ferro. Porque está escrito, ó, que o ferro flutuou. Olha, aí você vê, a palavra de efeito aqui, ó. Está escrito. Se quiser citar o texto, você cita. Mas já vai direto na palavra de efeito, ó. O que pesa demais para os homens obedece à voz do milagre. O machado voltou para o lugar. Não interessa se o Jordão, a água levou para lá, que era 209 km de velocidade as águas. Que leva tudo, irmão. Diz alguns pesquisadores que no finalzinho do Jordão já cai no Mar Morto, é lixo que chega.
que morrer lá em cima desce para baixo. Porque a água vai jogando tudo para baixo. 249 quilômetros é uma velocidade extraordinária. Então o ferro caiu, talvez andou 2.000 metros, não interessa. Ele vai voltar, vai flutuar. Porque Jesus é mais forte que o ferro. Jesus é mais forte que o fogo. Porque está escrito que ele é o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Ó, o aspecto. E tem gente que, porque Nabucodonosor viu, porque quem fala isso aqui é Nabucodonosor, tá? E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Por que Nabucodonosor fala isso? Por mais que os reis da época fosse rei idólatras, fosse atribulado, eles tinham revelações disso, eles só não sabiam interpretar. Mas quando tinha alguém para interpretar, aquilo ficava na memória deles. Então, com toda certeza, Nabucodonosor já tinha visto isso aqui em sonho. Só que era deuses, não, é o Deus onipotente. Aí a palavra é feita. Onde tem fogo, tem glória. Onde tem glória, tem presença. Você vai aplicando, a igreja pega fogo com isso aqui daí. O quarto homem entrou na fornalha. Tinha fogo, mas a glória estava lá. E aonde tem glória, tem presença. Você vai falando com autoridade. Você é pentecostal mesmo. Jesus é mais forte do que a água, porque está escrito que ele andou sobre o mar e transformou a água em vinho. Pronto. Ou seja, o mesmo Jesus que andou, o mesmo Jesus que transformou, é o mesmo. Né? É o mesmo. Então ele continua transformando. Jesus é mais forte que o sol, porque o sol brilha, porque o seu rosto brilha mais do que o sol. O sol se põe, mas a luz de Cristo nunca apaga. Ou seja, o sol ele não apaga, mas ele vai se pôr. Quando ele se põe, chega a noite. Agora quem tem Jesus, a noite é dia. Jesus é mais forte que a nuvem, porque ele é o abrigo em meio à tempestade, a sombra do onipotente. A nuvem protege, então Jesus é proteção. Jesus é mais forte que o vento, né? Porque está escrito que ele repreendeu o vento e o mar. O que é isso? Até o caos obedece quando Jesus fala. Isso aqui eu estou dando mensagem pronta para os irmãos. Isso aqui. Isso aqui é esboço para prego aí. Isso aqui. Jesus é mais forte do que as montanhas. Porque pela fé. Jesus é mais forte que a morte. Aí vem um tema. O tema tem que sair da Bíblia. Segredos da pedra removida. A pergunta é: quais foram os segredos, as razões da pedra ser removida? Eu falei isso aqui semana passada. Tá? Eu falo. Antes de nós descobrirmos qual foi o segredo e a razão da pedra ser removida, o que levou Jesus à cruz? O que fez Jesus ir para a cruz, irmão? Aí vem a introdução. Sendo rico, se fez pobre. Ou seja, o que vai levar Jesus à cruz é o pecador. Né? É o pecado, é o pecador. Jesus, o Filho Eterno, ele vai para a cruz para salvar pecadores. Então, ele sendo rico, se fez pobre. Dá o texto aqui, Sendo Deus, se fez homem. Ou seja, aqui você vai começar com uma introdução profunda. Se você estiver inspirado, se você não vigiar, você não sai nem daqui, tá? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Jesus não morreu por ser culpado, mas por causa dos culpados. A cruz não foi um erro judicial, foi um ato redentor. Quem era Jesus? Mesmo em meio a um cenário de ódio, traição, sangue, testemunho, poderosos reconheceram quem ele era. O santo justo, o Filho de Deus. O que é isso? Jesus, ele é santo. Está morrendo no lugar de imundos, pecadores imundos. Está escrito, aquele que não conheceu pecado, se fez pecador por nós. Ele não tinha pecado. Pedro, Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. O justo aqui é Jesus.
O santo, que é Jesus, está morrendo no lugar de imundo. Testemunhos que ecoam do Calvário. Ou seja, existem 6 testemunhos de pessoas distintas que Jesus era santo. Essa morte é vicária. A palavra vicária é do latim aqui, é substituto. Ou seja, quem era para estar lá era Barrabás, que representa aí você, a humanidade. Só que Jesus substituiu o imundo. 6 testemunhos, só isso aqui, ó. Porque a pregação nível 3, nível 4, ela trabalha com um esboço dentro de outro esboço. Tá? Ela trabalha com uma pregação dentro de outra pregação. Então aqui, ó, já é outro tema de pregação. Quem é inteligente pega, ó. 6 testemunhos distintos do santo que morreu no lugar imundo, no lugar dos imundos. Ó, os demônios reconheceram o santo de Deus. Marcos 1:24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Essa palavra destruir no grego aqui é colocar fim, basta. Bem sei que és o santo de Deus. É demônio que está falando isso aqui. Demônios no plural. Demônios, quer dizer, pode ser uma legião. Quem está falando isso aqui, irmão? É Satanás. Está dizendo que ele é santo. E não está mentindo, não. Porque até os demônios sabiam que ele era separado. É o primeiro testemunho. Os demônios que falam mal do povo de Deus, da humanidade, os acusadores estão falando, está dizendo que Jesus é santo. E não é mentira, não. Ele é santo. Judas confessou. Após trair Jesus, vai devolver as moedas, ele grita: pequei traindo sangue inocente. Traiu por moedas, mas devolveu o dinheiro, porque não se compra a redenção com prata, só com sangue puro. Ele devolve e reconheceu. E nós mete pau em Judas, mas ele reconheceu que Jesus é santo. Pilatos declarou: não acho nele culpa. A mulher de Pilatos diz, em sonho: não te envolva com o justo. A palavra justo aqui é aquele que anda em conformidade com a verdade, com a palavra, puro, inocente. Então ela está dizendo que ele não tem pecado. O ladrão diz, olha o que o ladrão diz, ó, ele é santo, eu sou culpado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos, ou que os nossos atos merecem. Mas esse tem um mal fez. O ladrão está dizendo, nós temos culpa, ele não, ele é santo. O centurião está dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus, está reconhecendo que Jesus é santo. E para terminar, com um fator surpresa, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Jesus fala para a igreja de Filadélfia: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as 3 propriedades da igreja de Filadélfia: santo, verdadeiro e o que tem a chave. Ele tem a chave, ele é a própria chave. Sabia disso? Quando eu tenho a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Só que ele também é a própria chave. Ou seja, ele é a autoridade. Chave é a autoridade. Ele tem autoridade e ele é a própria autoridade. Então quem tem Jesus, abre qualquer coisa. Tá? Aí vem um pouco do sermão, aí vem o primeiro tópico que eu falei para os irmãos. Então aí eu entro na mensagem. Qual é o segredo porque Deus removeu a pedra do sepulcro? Haja vista que a Bíblia diz que Jesus não precisava de pedra removida para sair de lá. Porque quando ele ressuscita, ele não precisava. Porque o corpo ressuscitado atravessa a parede. João capítulo 20. O corpo ressuscitado tem um poder de deslocamento numa velocidade terrível. Porque uma hora ele está em Jerusalém, uma hora ele está em Emaús, quando ele encontra. De Jerusalém a Emaús, de 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros de distância. Uma hora ele está em Jerusalém, outra hora está lá em cima na Galileia. Olha o corpo ressuscitado, a capacidade que tem. Então nunca a pedra foi removida para Jesus sair de lá, não. Então tem alguns fatores aqui que a gente precisa perceber. Dentre eles, eu falei semana passada que a pedra foi removida para Deus quebrar o selo romano. Tá? Aí vem um fator surpresa.
Outra mensagem. É uma mensagem dentro da outra. Então qual o fator surpresa? No caso do sepulcro, Deus quebrou o selo. No caso de Daniel, Deus não removeu o selo, mas fechou a boca dos leões. Então por que Deus fechou a boca dos leões? Aí vem essa pergunta. Aí vem aqui, ó. Irmão, quando você pregar, dá vida isso aqui. Irmão, hoje eu quero pregar sobre Daniel na cova dos leões, né? Daniel estava lá, velhinho. Tem gente que confunde ainda, né? Acho que Daniel é jovem. Hoje eu quero pregar sobre o jovem Daniel na cova dos leões. Eu já vi isso aí. Quero pregar sobre o jovem Daniel na cova dos leões. Jovem? O homem está quase 90 anos de idade, rapaz. Já tá. Daniel aqui, ó. Ó, caminho da cova. A cova é isso aqui, ó. Selou isso aqui, não pode mexer. Era de 8 a 10 leões na cova, tá, irmão? Ó. Aí os irmãos estão pregando, Daniel vai na cova dos leões, né? Morrendo, pelo amor de Deus. Os leões estavam lá. Meu irmão, fala do leão. Explica um pouquinho do leão. Daniel caiu na cova de 8 a 10 leões. Você já parou para ver o leão? O leão, ele é destemível. Qualquer um ser humano que vê um leão corre. A não ser esses crentes que acham que tudo é Jesus, né? Conta-se que um pastor, ele foi, na época ele era jovem, ele contando que ele foi num circo, deslumbrando. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí no meio da apresentação, o leão fugiu. Um monte de gente correndo. Aí ele fala, vamos correr não, porque Jesus está vindo ali. Jesus aí. Não é Jesus não, varão. Não é Jesus, porque está escrito aqui que ele não dá tempo de dar. Fica aí que você vai ver Jesus rapidinho dentro. Ele vai te engolir, meu irmão. Corre! Corre, vaza! Tem esses crentes que vai pregar lá na savana, na África, para aquelas aldeias indígenas lá. Bate de frente com o leão, é Jesus. Corre para você ver, não, irmão. Leão, você vira comida de leão. Corre! Ainda mais na savana. Ó, o que é o leão? Um animal assassino. Você coloca na mente do ouvinte. Ele é predador de cabeça grossa, de forma quadrado, focinho extremamente, ó. Você vai descrever um leão. Os dentes caninos dele, 10 centímetros, meu irmão. A boca disso aqui, ó. Esmaga o osso. Daniel caiu na cova do leão, né, irmão? Achando que Daniel estava tomando banho de piscina. Daniel caiu, foi na morte. Mas os leões podiam até olhar para Daniel, mas não podiam tocar em Daniel. Deus, aí vem, ó, você tem que sempre usar essa frase de efeito. Do sepulcro, Deus removeu a pedra para quebrar o selo romano. Que eu já falei que é selo. Que é Deus mexendo com a terra. A terra não manda em nada. Quem manda sempre é o céu. A terra pode travar, o céu fala, vou abrir, acabou. A terra fala, vai morrer de câncer, o céu fala, vou curar o câncer, acabou. Porque o céu é Deus que manda, né? A terra também, mas o céu é Deus. Aí você sempre enfatiza. Deus move o selo do sepulcro, mas não removeu o selo da cova, mas fechou a boca dos leões. Por quê? Por quê e para quê? Isso aqui é rápido, eu falei. Porque Daniel era fiel. Aonde tem crente fiel, o leão pode olhar, pode fazer careta, pode rugir, pode babar, mas não pode tocar. Porque aonde tem crente fiel, aí vem um paradoxo, né? É fiel e é da vontade de Deus os leões não comer. Porque tem crente fiel que Deus permite os leões devorar também, sem estar em pecado. Olha o Coliseu. Mas cada um é paralelo. Eu vou explicar isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu estudei o capítulo 6 de Daniel, eu peguei o livro Coliseu e comecei a ler e chorar.
Porque há relatos que mulheres grávidas eram jogadas no Coliseu, leões devoravam. Irmão, morria criança, morria todo mundo. E eu, um velho aqui, eu falei com Deus, né? Pedi permissão a Deus. Um velho, entendeu? Eu era velho. Deus não permite o leão comer, mas porque o Senhor permitiu um monte de crente primitivo morrer na cova dos leões, vai morrer no Coliseu. Deus falou comigo, porque se Daniel morre, Deus não seria glorificado. Cada crente que morreu no Coliseu, Deus era glorificado. Então tem que entender isso aqui. Eu estou falando por quê, mas tem para quê. Um dos para quê dos leões não comer Daniel, para Deus ser glorificado. Porque se os leões devoram Daniel, os inimigos iam matando, calando, iam se exaltar em cima da morte de Daniel. Porque eles iam dizer, conseguimos calar um homem de Deus. Então Deus, para ser glorificado, fechou a boca dos leões. Agora, no Coliseu, um crente vivo, Deus não ia ser glorificado. Por quê? Roma dizia o seguinte, nega Jesus. Se negar Jesus, nós tiraremos vocês do Coliseu. Fale que César é o Senhor e que Jesus não vale nada. Os crentes unânimes gritavam, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Solta o leão. Morria dando glória. Morria vendo o céu aberto. Tem uns desses que era queimado, né? Um gritou, vocês estão sendo queimados, John Russo. Vocês estão matando o cisne. Gritou. Mas daqui a 100 anos, Deus, vocês estão matando o ganso, né? Daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. Levantou mesmo aqui no teto. Porque cada crente que morria 10, Deus levantava 1000. Você vê que o imperador Nero, ele ficou doido. Ele coloca fogo e rompe para colocar tudo nos que ele morreu doido. Porque como é que o camarada morre dando glória a Deus? Como é que a pessoa sente prazer em morrer? O que é isso? O que esse pessoal tem? Não corre, não faz nada. É porque Deus era glorificado. Cada sangue de crente do Coliseu era semente, uma adubo da seara do Senhor. Nós não estamos aqui por causa do sangue dele, nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Mas a voz missionária foi alcançando ali, a gente aceitava Jesus, por quê? Porque tem gente que fala, né? Nós somos aqui por causa do sangue dos que morreram no Coliseu. Que, rapaz? Se for, nós nem aqui estava. Nós estamos aqui por causa do sangue vertido de Jesus no Calvário. Às vezes eu acho que até no Coliseu mesmo as pessoas já saíam já crendo em Deus. É isso aí. É isso aí que eu estou falando. Deus era glorificado. Tinha gente ali da patente alta que a mente dele, como é que a pessoa faz isso? Então Deus era glorificado. Então é isso aí. Daniel era fiel. Daniel não andava na carne. Se for a geração hoje lançada na cova dos leões, o leão não ia brincar. Porque tem muita gente que anda na carne. Ó, o crente tem que andar assim, ó. E o diabo vê o crente assim, tá aí? Fogo puro. Agora tem um pessoal que anda assim, bem-vindo à casa da carne. Só que no açougue é ele mesmo. Aí, ó. Igrejas mundanas, celeiro de crentes carnais. Eu prego por eu sei o que é. Deus muda, né? Deus leva a gente lá. Muda alguma coisa. Mas tem. Quando deixa Deus falar, né? Aí, ó. Terceiro, porque os leões viram. Ó. Terceiro, porque os leões não devoraram Daniel. Porque os leões viram um leão rei e temeram. Você sabe que no mundo animal tem isso, né? Os leões são territoriais. Aonde tem um leão rei dominando, os outros leões têm que respeitar.
Se não respeitar, vai ter briga. Mas quem sai ganhando é sempre o dono do território. Pode ver isso aí. E quando os leões... Você vê que leão ele não é de caçar. Quem caça é leoa. Mas o leão, quando ele domina o território, ele procura um lugar elevado. Um lugar alto. E nesse lugar alto, tem que estar em direção à mata. Ele dá um rugido. O rugido do leão pode ser alcançado de 7 a 8 quilômetros de distância, o rugido dele. Uau! Quando entra na mata, o rugido do leão, animais de pequeno porte, raposa, chacais, esses cachorros do mato, colocam o rabinho entre as caudas e urina de medo. Quando o leão ruge, girafa, elefante, hipopótamo, sai correndo. Mas o leão está rugindo para quê? Para caçar? Não. Ele está rugindo para dizer, eu estou no território. Os outros leões respeitam também. O rugido do leão está dizendo, eu estou no terreno. Eu estou no território. Daniel, quando ele caiu lá, os leões olham, não vê carne em Daniel, vê fogo em Daniel, mas junto com Daniel, porque Daniel não cai sozinho, olharam e viu o rei. Porque Daniel ele é da tribo de Judá. E Apocalipse diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, os leões respeitaram. Fala, nesse território aqui não dá para mexer não. Porque tem um rei. Ele já tem um rei. Aí, Glória a Deus. os leões viraram gatinho. Deixaram ser mimado. Nem tá bichinho. Abria até a boca, virava a barriga para cima, que nem esse gato doido faz aí. Só que Daniel, meu irmão, Daniel ele cai, mas ele fica orando. Daniel era de oração. E aonde o crente ora, meu amado, os leões não está vendo o carro, está vendo o fogo, viu Jesus lá, está na cor, eu quero ver mexer. Meu. Assim é para a nossa vida. Tem gente que acha que crente é um sonho. Tem gente que pensa, esses crentes é bobo. Esses crentes aí anda que nem ao léu, não tem engano. A igreja tem um nome. A igreja tem o cabeça. Ó Saulo, doido lá. Perseguindo a igreja, Jesus vem. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo pode dizer, estou perseguindo a igreja, estou perseguindo o Senhor, não, ué. Mas Saulo, a igreja é minha. Se tocar na igreja, toca em mim. Jogar pedra na igreja, pega em mim. Se falar mal da igreja, está falando mal de mim. Se levantar contra a igreja, se levanta contra mim. E quem vai se levantar contra Jesus? Ele é todo poderoso. O Pai lhe conferiu isso. Os demônios sabem disso. Tem uns homens que não sabem. É sonso, fica zombando de Jesus, mas no juízo final Deus pega ele lá. Até os demônios sabem que Jesus tem autoridade e poder. Até os animais sabem. E eu vou te falar, meu irmão, biblicamente, os animais costumam ver mais coisa do que um certo tipo de crente. Olha o desviado lá, estava desviado na época também, coitado. Balaão. Estava desviadinho Balaão. A jumenta aperta, leva ele para o estreito, o bequinho estreito, aperta o pé e ele nem desconfia nada. A jumenta rola em cima dele, ele nem percebe nada. O anjo estava aqui, ó. Já estava com a espada na mão, já estava aqui, ó. Ele vai vir, ele mesmo se mata. Só que a jumenta tinha mais visão, tem até uma mensagem. No dia que a jumenta veio mais do que o profeta. A jumenta está vendo. Ela imprensa o pé do camarada da parede. Expressou para quebrar. E ele não entende. Rola em cima dele, ele quebra ela no pau.
Só que tem uma hora que Deus solta a voz da jumenta. E ela fala. E a fala dela mexeu comigo. Porque ela mostra que ela é mais fiel do que o Balaão a Deus. Ela fala, olha o que ela fala. Porventura, todos esse ano tenho eu feito isso contigo? Ou seja, nunca empaquei, nunca fiz pirraça, sempre fui fiel, agora você está sendo infiel ao teu Deus. Aí deu um susto. Aí o anjo fala, se a jumenta não tivesse feito isso, já tinha morrido 3 vezes. Tinha morrido, né? Tinha morrido lá atrás. Sua sorte foi que a jumenta te livrou. O dia que a jumenta é mais crente que o profeta. Mas é mesmo. Ó. Era inocente. Ó. Era inocente. Os amigos de Jó usaram. Jó era inocente. Isso aqui é forte, né? Isso aqui é só para a gente, uma curiosidade. Ó. Daniel, ele era inocente, está escrito ali. Porque foi achado em mim inocência. Armaram contra ele, mas ele era inocente. Isso eu fico batendo na tecla porque na vida do cristão, quando Deus te levanta, você começa a fazer a obra de Deus. Não fica acreditando em aplauso de todo mundo, não. Não fica acreditando em todo. Eu detesto isso, irmão. Eu posso pregar, a igreja descer anjo, ver anjo, Jesus vir, batizar, fazer. É ele que fez. Não vem falar nada comigo porque eu não mereço nada. Tem irmãos que, eu já falo isso para os meus alunos para eles ficarem, nossa, virou tudo. Quebrou tudo. Não estou entendendo essa linguagem não. Por quê? Quando Deus te usa, tem uma turma aí que não paga preço, quer ter o que você tem sem preço. E nunca vai ter porque não tem preço. Então o que, é que eles vão fazer? Eles vão gerar uma inveja. E não sabe o preço que você paga para ser pregador, para ser um homem de Deus. Porque tem gente que acha que é só mamata, né? Não é não. O pregador sofre, é guerra, batalha. Tem dias que você prega, quando você vai para casa, você encontra cada vento. Às vezes você nem chega em casa não, na porta da igreja já vem vento. Só que quando essas pessoas que não gostam de você, porque tem uma turma aí que não gosta, levantar calúnia, e você for inocente, Deus te defende. Quanto mais fala de você e você é inocente da situação, gera unção na tua vida. Gera poder de Deus, se você é inocente. Se você dever, aí você está no vento. E aí Deus vai cobrar de você. Agora, se você for inocente naquilo que fala contra você, vira poder de Deus. Vira unção. E quando você é inocente, diante de tudo que fala, as coisas viram para aqueles que falarem de você. Biblicamente aqui. Ó. Atenção. Os acusadores de Daniel foram lançados na cova dos leões. Era 120, mas não foi os 120 sozinhos, não. Foi eles e as mulheres e os filhos. Vamos jogar aqui que cada um dos 120 aí tem 2 filhos e a mulher. Então 120 vezes 3, já dobra, tá? Se nós pegarmos aqui 120 pessoas pesando base, 70 quilos, 70 vezes 120 é 8.400 quilos de carne para leões. Parece que eu vejo Daniel chegando, isso aqui é coisa mínima. Daniel chega por quê? Ele orava, ele tinha visões de Deus, via esse negócio todo. E antes do pecado, com toda certeza, Adão e Eva entendiam a linguagem dos animais, porque a serpente fala e ele não se assusta. A serpente falou e ele não se assustou, Tiago. Eu fico imaginando Daniel virando para os leões. Vocês não comeram carne, porque não viu carne em mim. Também vocês não iam nem aproveitar nada, porque eu já tenho osso aqui. Já tem
desde os meus 16 anos, que eu rejeito a comida da Babilônia. E olha que o banquete da Babilônia era coisa boa, tá? Na hora de enxergar. Ótimo. Só me alimento de legumes, não sou muito... A minha dieta é pesada. E quando eu não faço jejum ainda, hein? Sou magricelo. Vocês não iam aproveitar nada. Daniel falando para os leões, hein? Olha os leões ouvindo o Daniel. Aí Daniel fala para os leões, mas fica tranquilo, que eu estou saindo, está vindo muita carne para vocês. A benção vai chegar. A Bíblia diz que porque não vai ser lançado, ó. Não essa benção não. 120, olha o texto, ó. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os acusadores de Daniel. Quem planta, colhe, tá? Quem planta, colhe. E foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres. Filhos no plural, mulher no plural. Filhos aqui, vamos colocar que cada um deles aí tivesse 2 filhos, mas tinha mais. Eles tinham propriedade. Eu estou jogando peso básico, ó. E ainda não, ó. Quando lançaram filhos, mulheres e eles, ainda não tinha chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E se fizermos um cálculo, vamos colocar em 3 vezes 120, está 360. Vezes 70 quilos, vai dar 25.200 quilos de carne. Básico, tá? 25.200 quilos de carne, o pastor pode fazer festa aí, ó. Para mês, não, pastor? 25 mil. O senhor é açougueiro. Dá para fazer churrasco sem arroz, tá? O irmão vai só ir fazer nada de carne. O irmão vai correr de carne. Mas eu uma vez para os crentes, você colocar tudo. Não, mas aí é muito, aí Não, aqui é carne demais, 25 quilos de carne. Olha, põe carne nisso. Só carne que a mata também não aguenta. Aqui, ó. Cada leão vai comer no mínimo aí 2.000 quilos de carne, meu irmão. Não dá. Um leão por dia, sem comer nada, durante 5 dias. Se ele chegar a comer, no dia ele come 30 quilos de carne. Não aguenta mais. Guarda para o outro dia. 2.000 quilos de carne é carne demais. Isso é um cálculo base. Daniel está dizendo, ó, está profetizando para os leões. Está vindo muita carne aí. Quantos que é? Se os leões falassem, é mesmo 25.000 quilos de carne para vocês. Quando abriu a boca, os leões já estavam assim, ó. Daniel e o fogo, racharam fora. Quando os acusadores estão vendo picanha, estão vendo fraldinha, né, pastor? Fraldinha. Ai, cara! Chuleta. Jogaram, nem caíram no chão, os leões já pulavam. Os leões, se falasse é da glória a Deus, tá? A bênção chegou, né? Curiosidade, um leão é capaz de comer 30 quilos de carne de uma só vez. Por dia um macho precisa de 7. Um leão, ele pesa de 150 a 200 quilos, tá? O peso de um leão é de 2 quilos, mede a medida dele, né? O peso dele é de 150 a 250 quilos. A medida dele, o comprimento dele é de 2,60 metros a 3,30 metros de comprimento. Meu irmão, imagina um leão em pé. Aí a gente fala, nossa, Davi matou Golias. Tem gente que acha que Golias batia na nuvem, né? Isso não tem. Golias, ele tinha no máximo 3 metros de altura, 2,80, 3 de altura o máximo. Só que Davi já tinha matado leão e urso. Ou seja, já tinha derrubado 2 gigantes. O que é o gigante de Golias? E ele nunca viu Golias como gigante, não. É nós que falamos. Mas Davi nunca chama ele de Golias, o gigante. Não. Eles chamam de Isso eu quero saber que é demônio, mano.
Está entendendo isso aqui, Percebe irmão? muito jogo. Então é muita carne para leão. É o dia que Deus pega os acusadores. Tudo que a pessoa planta contra o nome de Deus, vai e pede perdão a ele logo. Vai. Tem gente que acha que não é. Fica tocando em ungido de Deus e a Bíblia. Ai daqueles que tocam no meu ungido. Irmão, enche a sua boca de água, de farinha. Não fala com o nome de Deus, não. Porque o dono da obra vê tudo. Vê tudo. E o dia que a cobrança de Deus vem, o chicote pega. E não adianta querer orar. Ô pastor, então estou com a dor de cabeça aqui, pastor. Não sei o que é, pastor. Ora por mim. Pastor tem discernimento. Jesus, seja feita a tua vontade, amém. Vai orar, colocar na frente, não, porque pode ser a espada de Deus, que ele está querendo, Deus está querendo que ele vai lá pedir perdão ao fulano. Aí você, Senhor, tira essa dor de cabeça. Aí você já sabe, meu Deus, que fé é essa? A dor dele é para você. Porque cobrança de Deus. Isso aí é perigoso, meu pai. Esse negócio de oração, isso você tem que estar ligado. Cobrança de Deus é sério. É o Jeremias, eu gosto de falar de Jeremias. Capítulo 14, 15, 16. Deus até falou logo para Jeremias, você nem casa mais não. Mexeu, o cara tem 40 anos de ministério, chamado com 17 anos de idade. 40 anos de ministério, está com 50 e poucos anos. Quando chega na fase, Senhor, eu quero casar. Deus fala, você não casa não. E desviava hoje se fosse hoje. Essa geração, meu Deus, estou crente, fiel, e ele era fiel. E Deus falou, não vai casar não. Por que, Senhor? Se você casar os filhos e a mulher, você não vai morrer. Vai entrar na espada na sua frente. Eu já estou te avisando, no caso que você vai ver seus filhos, sua esposa morrer na tua frente. Por que, Senhor? Quem é para cativeiro irá. Quem é para a espada irá. Quem é para a peste irá. Tem mais, Jeremias? Para de orar por esse povo que eu não vou te ouvir, não. Sei que a sua intenção é boa, mas não te ouvirei. E ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, orassem por esse povo, eu mandaria sair da minha presença e eles obedeceriam. Não ficaria aqui. Porque eu me lembro do pecado de Manassés. O que é isso? Eles aprontam demais. Porque nós é assim, né? Nós queremos. Ô Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí tem mãe que eu não entendo. Senhor, meu filho aí, o filho está atribulado, está nas tuas mãos. Trata dele, Senhor, conforme a tua vontade. Aí Jeová pega para colocar o menino na linha. O negócio já começa a estreitar mesmo. Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Ô irmão, você não pediu para Deus colocar seu filho na linha, então deixa Deus apertar. E não morre não, mano. Deixa Deus. Tem gente que apronta, reapronta de novo. Apronta, reapronta. Pinta o 7, 5, 6, aí vai pintando tudo. Aí o dia que Jeová pega e começa a dar lapada, aí vai o bobão do Lindomar. Deus, tem misericórdia do fulano. Ai, Deus, deixa eu pegar te dar uma lapada também para você aprender. Bom, nunca queira segurar aquilo que Deus está querendo derrubar. Senão Deus te mata. Davi está levando a arca, atenção boa, a arca para Jerusalém, mas da maneira errada, imitando os filisteus. Usar, o outro lá também está de longe, não é bobo. Aí usar, aproveitando o ensejo da festa, vou ficar famoso. Pertinho da arca para ficar famoso. Né? De repente os bois, num lugar que nem tinha como tropeçar, eira de Kidom, né? Eles começaram, o boi começaram a ter boi, 4 para tropeçar. Tem que ter discernimento. Mas essa Bíblia é terrível, né? 4 patos, um boi vai tropeçar? Desconfia, né, irmão? Os bois começaram a tropeçar do nada. Aí quando o boi tropeça, o carro vai pendendo. E a arca parece que vai tombar. Quando a arca vai tombar, o carro vai virar a arca, usar imprudentemente, diz a Bíblia, sem pensar, sem sabedoria, tufo! A lança que era para derrubar o boi atravessou ele. Porque Deus lançou a lança ali, tá? No original.
Davi está alegre, mais um fora da Bíblia, imitando os filisteus. Meu Deus, vou parar esse negócio. Deus joga uma lança. Oh, Deus. Os bois tropeçam. A lança que era para derrubar os bois, pegou e abriu uma brecha. Está escrito na Bíblia. A brecha. Uma brecha. E uma brecha Mas o que? mesmo. É macedão? No contexto. Nacon e Kidom é diferente. A palavra Kidom. Abra a sua Bíblia aí para você ver. Abre aí, quem tem Bíblia aí. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. 6:6. Leia. E quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá, estendendo a sua mão até a arca de Deus, segurou-a, porque os bois a sacudiam. Ó, Sacudiam. qual o nome que está aí? Eira. Nacon. De Nacon. Essa palavra Nacon aí é lugar firme, estável. Lugar estável. Agora abre a sua Bíblia aí para vocês verem. 1 Crônicas, capítulo 13. Versículos, acho que é 5 ou 6, leia. Assim Davi reuniu todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate. 11, leu 11. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá. Calma aí, volta aí, eu acho que é o 10. Deixa eu Está calma aí. diferente, não, meu está diferente. Aqui é o E 10. Davi se encheu de tristeza de que É o o 10. Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Não, mas nesse versículo que eu Aí, li. é o 10? Calma aí. É o 11, e chegando a ele... Não, é o 9, ó. E quando eles chegaram à ilha de Kidom. A outra aqui é Nacon. Nacon. Kidom. Mudou, é a mesma ilha, mas muda o nome. É 1 Samuel diz que é, Nacon. Nacon. Crônica diz que é Kidom. Kidom significa lugar de arremessar lanças. Nacon significa lugar estável, firme, onde não tem como tropeçar. Davi está levando os bois em lugar estratégico, não tem como tropeçar. Mas Deus lançou a lança. Tudo certinho, não, Tiago. Então, quando Deus lança a lança, os bois tropeçaram. Só que Uzá vai segurar. Quando ele segura, atravessou ele, abriu uma brecha. Porque ele vai segurar aquilo que Deus está querendo parar. E é perigoso, tá? Tem um monte de gente andando no vento que quer se dar onde melhor do que Deus. Deus está querendo, não, eu vou entrar, eu sou homem de Deus. Vai, homem de Deus. Aí, que dor é essa? É igual a vez que eu fui por Jandira, né? Cheguei lá no Val, ninguém entra não, tá? Aquela Letícia ali. Que eu tenho um particular que não Um missionário amigo meu, irmão, você tem que entender a vontade de Deus. Ele foi para a roça aí. A roça. Segunda, 13, não, primeira. Ele foi para uma roça. Aí chegou na roça, passou na época, passou o presidente, começou a chover, os irmãos, a roça estava de chão, estava de hoje, era um lugar de difícil acesso. Então, se continuar chovendo, eles iam ficar lá. Passou o presidente, missionário, ora aí, para Deus parar a chuva. E o missionário vai ouvir a voz do presidente, vai ouvir a voz de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, da nuvem, do sol, das estrelas. Orando a sua oração bonita. Assim como o Senhor, por intermédio de Elias, né, fez chover e depois fez parar de chover. Faz parar de chover agora. Fez uma oração da Bíblia. Da Bíblia. Quando ele terminou de orar, estava chovendo assim. Choveu mais ainda. E grossou. O missionário. Mas dá vontade de Deus chover. O pessoal ficou agarrado 3 dias lá. Mas esse pessoal que ficou agarrado 3 dias, Deus salvou a família inteira. Ah, é verdade. Porque era da vontade de Deus eles ficar lá. 13, 9. Primeiro Crônica. É 13, não. 13, 9. Por que eu estou falando isso, irmão? Quando
Deus quer pegar alguém, tem discernimento. Não vai dar uma de super-herói, de homem de Deus, que Deus te pega também. Agora, quando Deus levanta alguém, não vê querer atrapalhar Deus levantar também. Também Deus te pega. O problema nosso é que, quando o pau está quebrando para o lado dos que plantam e colhem, a gente tem discernimento, quer entrar na frente, aí vira problema. Então isso aqui é uma curiosidade pertinente aos leões e aos acusadores de Daniel. Então eu disse para os irmãos isso aqui, ó. Só isso aqui é uma pregação. Quem é inteligente sabe. Você vai pregar isso na igreja e Deus opera. Hoje eu quero pregar sobre por que Deus não removeu o selo, mas fechou a boca dos leões. Vira mensagem. Uma vez eu preguei isso, lá em Cachoeira Itapemirim. Os irmãos entenderam. Quero pregar nessa noite sobre pedra selada e o céu aberto. Você dá um tema diferente. Pedra selada e o céu aberto. Por que os leões não devorar Daniel? Você explica, né? Tem que fazer a introdução bonita. O que é leão? O que é um leão? Você explica isso aqui, ó. O leão gosta de carne. Num dia ele come 30 quilos de carne. É muita carne. Viu? Porque Daniel creu no seu Deus. Vai bem. Isso aqui é Jesus, tá, irmão? Essa imagem aqui, ó. Esse leão aqui, Jesus está morrendo na cruz do Calvário. Jesus está na cruz, lugar alto, como eu disse para os irmãos. Quando ele está morrendo, ele inclina e ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Essa expressão está consumado é teteleste ou tetelestai, tá? Ali ele não está falando como um cordeiro. Ele está falando como um leão. Quando ele diz assim, tetelestai. É um rugido ali que ele está dizendo. E até hoje ecoa, meu irmão. E quando ele fala tetelestai, ele está dizendo, fui até o fim, cumpri a missão, despojei o inimigo, libertei os cativos, porque a palavra tetelestai ela aplica várias coisas. Porque a ideia é de um general entrando em um território que os inimigos levaram pessoas cativas, o general com o seu exército entra, toma posse, despoja o inimigo, liberta os que estão presos, subjuga o inimigo, procura um lugar mais elevado do território, finca no chão a bandeira do seu país e dá um brado. Tetelestai, só que ele só pode bradar quando o vento soprar na bandeira. Ele finca a bandeira no lugar alto, por isso tem que procurar um lugar alto. Quando ele coloca a bandeira e o vento começa a soprar para lá e para cá, ele grita: Tetelestai! E quem está embaixo entende. Ele está dizendo: subjuguei o inimigo, resgatei quem estava cativo, tomei o despojo, dominei o território. Aí o vento começa a soprar a bandeira. Nós manda para lá, nós manda para cá. Aleluia. Aonde o vento vai soprando a bandeira, ele está dizendo: está tudo dominado. É isso que Jesus está falando com ele. Aleluia, Jesus. Eu vou tetelestai, ele está dizendo: eu libertei os cativos, despojei o inimigo, domino o território, para lá, para cá, norte, sul, leste, oeste. Cadê? Quero ver o inimigo tentar alguma coisa aí. Jesus é maior do que é o bravo do leão, tá? É uma mensagem terrível na praça. Aí vem o pra quê, né? Isso é um fator surpresa. Aí eu não compressora. Pra quê? Eu falei do porquê. Pra quê? A gente tem que entender essas perguntas, irmão. Às vezes os irmãos estão orando. Por que Deus está me acontecendo isso? Porque é uma coisa, pra que é outra coisa.
Por quê? Por quê, Deus? Por quê? É em nível de murmuração. Para quê, Senhor? É uma pergunta. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é a lição desse sofrimento? Para que eu fui lançado na cova dos leões? Para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Aí Deus disse, para que todos soubessem que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Para que ele está jogando Daniel na cova? Deus, por quê? Para quê? Para que isso aqui? O rei falou, faça o decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Acabou. E que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. É o Dario que fez um decreto. Ele está dizendo, o Deus de Daniel, além de ser vivo, ele é eterno. Acabou, filho. Isso é um decreto. Todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. Isso aqui é uma pregação poderosa, tá, irmão? Isso aqui é um dos para quê? Mas tem outro. Semana que vem, o outro dia eu falo para os irmãos sobre os povos. Vamos lá. Vocês estão entendendo isso aqui? É só para recapitular, porque dentro da mensagem, nível 3, tem que ter fator supremo que tem a ver com o texto. Tá? Tem a ver com o que você está falando. Vamos voltar aqui. Vocês estão entendendo isso, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha lá. Eu queria falar do mundo. Aqui, ó. Isso aqui alguns irmãos não pegaram isso aqui não, tá? Que eu falei, ó. A sarça ardente, ela simboliza a igreja, em todos os aspectos, tá? A sarça, ela a origem dela é deserto. A natureza da igreja é deserto. Tanto que no livro de Cantares diz que a igreja vai ser arrebatada de um deserto. Agora uma pergunta aqui, O crente é o seguinte, se alguém chegar para você e falar assim, Deus está te tirando do deserto, não vai dormir tranquilo que vai vir um outro. É de deserto em deserto até chegar em Canaã. Está entendendo? Deus te tira do... Agora tem deserto que você nem sente. Tem deserto que tem 70 palmeiras, 12 fontes de água. É o deserto que tem sombra e água fresca. Você nem sente. Não, vocês já sabem. Agora tem deserto que é rapidinho. É guerra. Tem deserto que tem amalequitas. Tem deserto que a água acaba. Tem deserto que tem murmuração. Tem deserto que o pau quebra, meu irmão. Quando tem deserto que você tira de leito, você até dança nele. Tem deserto que deserto doido. Mas Deus nunca te tira do deserto. É de um deserto a deserto a chegar em Canaã. Tanto que o livro de Cantares é profético. Quem é essa que sobe do deserto? A igreja genuína ela vai ser arrebatada do deserto. Então, símbolo da igreja, a sarça, a origem dela é deserto. Só que essa sarça, ela é oriunda do deserto, não tem muita aparência. É bom, irmão, que pessoas nem te conhecem. Você chega em um lugar assim que as pessoas não sabem quem é você. Que eles imaginam um pregador do olho azul, um tupete, tipo Elvis Presley, né? Eles imaginam um pregador, aí chega um pregador puxando da perna, barrigudo, careca. Não vai sair nada. Você está vindo da oração, né? Enquanto a celebridade vem da praia, que o que tem de pregador sem compromisso com o evangelho, 5h50 estão na praia, fazendo live, postando. Estou aqui, ó. Daqui a pouco ele vai pregar na igreja, daqui a pouco ele vai mudar foto. De terra vindo para pregar na igreja. Mas você está vindo da onde? Da praia. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é pecado ir na praia, mas o camarada vai pregar, tá lá. Na verdade, o homem de Deus não tem valor, não, tá, irmão? O que tem valor é. É verdade. É os Ananias e Sebaías. Jeremias não tem valor.
Quem tem valor é os profetas boca de porco. Eu expliquei isso aqui para os irmãos, já expliquei. Foi. Boca de porco. Porque tem gente aí, isso é heresia que o irmão está falando, né? Não. Salmo 80, verso 12. Abre aí para você ver. O javali. Calma aí, eu vou mostrar aqui, eu vou botar isso aqui. Não, mas é bíblico. Não, Bíblia. Você falou que no dia do. Ó, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é só o Salmo 23, tá? Esse aí já passou? Não, esse aqui você não pegou ainda, não. Esse aqui é outro novo. Tem paciência. Aqui só os poéticos, irmão. Só um gancho eu quero aqui, ó. Só o Salmo 23 aqui, né? Ó, os pastores do Ai aqui, os pastores do Ai. Ai, é os pastores do Ai. Ó o Ai aqui, ó. Os pastores do Ai. O Ai é isso aqui, ó, em hebraico. Uivá. Então tem os animais que uiva. Raposa, cão, lobo, Sentar lá tinha um chacal, né? chacal. Isso aí é outra coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não é mentira, não existe, tá, irmão? Porco ovelha. Eu preguei isso muitos anos atrás, o irmão quase me bateu na igreja. Você está chamando os irmãos de porco? Eu falei, tô. Tem cara que. Eu falei da. Tem cara que gosta não. Eu falei o porco é o seguinte, qualquer porco, a minha mãe já criou porco, eu sei o que eu estou falando. Você pega porco, qualquer porco, dá um banho nele, passa um perfume nele, coloca a pérola nele, solta ele no quintal. Aonde ele vai? Para a lama. Porque a natureza dele é sujeira. Meu Deus. Tem uma turma que você ensina, prega, fala, e ele volta para a mesma bagaceira. Por isso que Jesus diz, não dê pérolas, porque porco não merece nem dar valor nenhum, não. O bicho não olha nem para o céu. Ele não tem condição de olhar para o céu, porco. Porque não tem circulação no pescoço dele, para ele erguer a cabeça. Ele só fica assim, porque a natureza dele é terra. Tem uns crentes que você fala do céu para eles, e eles insistem com a terra, é porco. Meu Deus. Ó, e é o porco ovelha. Quem olha de longe parece ovelha. Chega perto você vai sentir um fedor. Ó, quando você olha de longe. Ó, aí eu quero esse versículo aqui, ó. Salmo 80, 13. Eu falei 12, mas não 13, ó. Eu mostrei isso aqui, eu vou mostrar a palavra. Lembra? Quando eu falo profeta boca de porco, não é inventando não, tá na Bíblia, hein? Ó, o javali, o que é javali, irmão? É porco. Da selva devasta. A palavra devastar é destruir. A palavra devastar é arruinar. O profeta boca de porco, boca de javali, ele traz uma profecia para devastar, destruir, que é mentira. E tudo que é mentira tem destruição. Então tá entendendo? Quando eu falo profeta boca de porco, é isso aqui, ó, javali. Ó, e nela se repartem os animais que pulam no campo. Ou seja, o javali ele arrebenta a cerca para dar entrada dos outros animais. Os crentes que ouvem os profetas boca de porco, ele dá vazão para demônios entrar. Boca de porco, ele profetiza mentira, rapaz. Profetiza para ganhar sapato, hein? Então,
Profetiza, vem pagar na igreja e pagar a oferta. Meu Deus. E se não ganhar a oferta, é bicudo. Tá falando mal. Quero ver quando viu que nem veio a pandemia aí. Esses irmãos que dependem de oferta de igreja aí, passa fome, tá? Se Deus não levantar ninguém, meu irmão. O Ivan, rapaz, um doido deixa eu ver. Rapaz, você já tem condição, mano. Você já tem bagagem. Cobrar aí das igrejas aí, rapaz. Você olha pra minha cara, meu irmão. Pastor, falando isso, semana, acho que tem 2 semanas, ninguém pra um aí, não fala muito, é falta de ética. E ele falou assim, ô irmão, eu vou, estou disponível. Se a senhora conseguir pagar o Uber para mim voltar e ter uma oferta aí para me dar. Ó, cobrar é errado. Cobrar é errado. Mas a igreja que convida o pregador, tem que abençoar. Tá vendo o Uber? Essas coisas aí é mínima, mas tem que abençoar. Eu sou contra o cara falar, eu vou só pregar o X. Não, ele me pediu o Uber para ir voltar e me cobrou uma oferta. É errado. O cara cobrar é errado. Agora a igreja, eu falo isso muito. Eu não chamei, não. Eu poderia ter abençoado ele, mas eu não fiz isso não, porque quando Deus tem tipo um cartão para abençoar, eu vou lá e abençoo, mas eu acho que isso é errado. Não, o cara estipular valor é errado. É muito errado. Errado. É por isso que vive um monte na prova. Irmão, quando Deus quer te abençoar, Deus usa até macumbeiro para levar coisa para você. Eu sou assim. Eu já passei uns vendedores, já me colocou nas provas aí. Tem uns caras aí, quando você ligar pra eles colocam a pressão em você mesmo. Eu já liguei pra camarada de lá e falei, não, rapaz, nós vamos lá e... Não vou te ligar, ficar ligando direto, não, rapaz, vamos ver. Então vamos ver que quer vir aqui mesmo aqui, que eu já vou sumir dele lá da serra. Aqui, irmão, tá aqui, ó. Aí tem a SARS que representa a igreja, tem várias, cara, inclusive eu escrevi um esboço sobre a SARS e a igreja, muitos anos atrás, cara. Tem um livro, é o primeiro esboço, a SARS e a igreja. Eu falo sobre o camelo, a SARS é a vencedora do deserto, aí eu falo sobre quem é que conseguiu vencer o deserto. Falo sobre João Batista, Jesus, falo sobre Josué, Caleb, os vencedores de deserto. E o camelo. Só que o camelo ele tem um segredo para vencer deserto. O camelo, ainda hoje, com essa tecnologia avançada, ainda hoje, no mundo do deserto, os desertos da Arábia, é recomendado camelo para atravessar. Porque os camelos conseguem identificar aonde tem areia bofetiça. E qualquer coisa afunda, menos o camelo. Porque o camelo é o seguinte, quando tem areia, dependendo de onde for, tem que dar um voltão. O camelo, você sobe em cima dele, ele é grande, ele se ajoelha, pega o impulso e atravessa do outro lado. Ele consegue atravessar a areia bofetiça de joelho. Aonde tem gente que afunda, ele atravessa. A nação é terrível, né? É mensagem. Ele tem, não tem essas viseiras de capacete, no olho dele tem. Ele anda e tem tipo uma pelinha no olho dele, aquela tempestade de areia, ele com o olho aberto, não entra areia no seu olho. Por quê? Tem tipo uma viseira que não deixa a areia cair no seu olho. Fala de proteção espiritual, visão. Um cisquinho cai no nosso olho e incomoda ele. Imagina uma tempestade de areia. Enquanto tem uns dores de cabelo, está tudo com cachecol, o cabelo está de olho aberto. Qualquer cisco que cai lá, uma pelinha do olho olhando para fora. Não deixa ele, não atrapalha nada a visão dele. E ele tem o camelo, ele tem uma percepção tão terrível que ele consegue achar água no deserto. Ele consegue achar oásis do deserto. Aonde tem palmeiras, ele consegue localizar. Só aí pela mensagem sobre o camelo. Aí tem essa SARS que eu falei que é a liderança errada. Tudo para ver. Deixa isso aqui, não. Vamos lá. Eu queria mexer com isso aqui com os irmãos, mas depois eu vou mexer. Tá? Meus irmãos vão ficar meio estreito aí. Já estou terminando, deixa eu só dar uma pincelada aqui. Isso aqui, ó, estou falando sobre a criação.
Sai da boca de Deus. Bara. É o verbo primário de Deus. Tá? Bara. Deus cria tudo a partir do nada. Eu já expliquei. Nós vamos estudar isso aqui, ó. Passar. Irmão, sobra um pouquinho. Tá amarrado. Tá quase acabando mesmo? Acabou. Mas tem que ligar e ligar dentro do bolso aqui. Deu um. Bugou. É, o HD, eu... Tá amarrado. para nós, tá? Irmãos, mas semana que vem nós vamos falar sobre isso aqui. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos deu para pegar